Bem-vindos, caros alunos, à nossa primeira aula de recuperação. Nessas aulas de recuperação, nós vamos procurar fazer vídeos curtos, tá ok? Para não ficar muito cansativo para você nesse processo, né, de recuperação, tá ok? Estou um pouco gripado, mas tudo bem. Vamos lá? Esse material, inclusive, todo ele foi retirado do seu livro, tá? Todos os exercícios e tudo mais. Então, você pode acompanhar pelo livro também essas aulas de recuperação. Então, vamos lá. O que nós vamos estudar nessas aulas de recuperação? Hoje, nós vamos falar, basicamente, de termologia, calorimetria, termometria, né? Termometria, calorimetria e processo de transmissão de energia térmica, transmissão de calor, ok? Lembrando, o que é importante se lembrar de termometria é a parte das conversões de escalas. Aqui nós temos as conversões principais de escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin, ok? Nós vamos usar basicamente, vamos usar bastante inclusive, essa conversão de Kelvin para Celsius quando nós vamos falar de termologia. Quando a gente fala de calor, o que você tem que lembrar sobre calor? Calor é uma energia térmica em trânsito e essa energia se propaga quando você tem dois ou mais corpos com temperaturas diferentes. O mais quente cede energia térmica para o mais frio. E assim, o que acontece quando um corpo troca energia térmica? Ele pode sofrer tanto uma variação de temperatura quanto uma mudança de fase. Por isso que o calor às vezes é chamado de sensível quando eu tenho variação de temperatura e latente quando eu tenho mudança de fase. A capacidade térmica é definida como sendo a quantidade de calor em função da variação de temperatura. Se você substituir essa fórmula aqui em cima, essa fórmula aqui, você vai ver que a capacidade térmica também pode ser definida como sendo a massa desse calor específico. A capacidade térmica diz para mim se um corpo é facilmente aquecido ou se ele é facilmente refrigerado. Por exemplo, suponha que eu tenho dois corpos de mesma massa, mas de calores específicos diferentes. Água e ferro. O calor específico da água é mais alto que o do ferro. Eu forneço a mesma quantidade de calor para a água, a mesma quantidade de energia para o ferro. O que vai acontecer? Como esse produto para a água é mais alto, porque o calor específico da água é mais alto, a água vai sofrer uma variação de temperatura menor que a do ferro. O denominador aqui vai ser menor do que a variação de temperatura do ferro, o que indica que nesta condição de massas iguais, a capacidade térmica da água é maior que a capacidade térmica do ferro. Tá ok? Podemos observar também o princípio das trocas de calor, aonde se eu somar aquilo que foi cedido com aquilo que foi recebido por um corpo, o que é cedido por um é recebido pelo outro, essa soma sempre vai dar igual a zero. Olha só, aqui nós temos um probleminha bem tranquilo, bem fácil de fazer, mas se você não prestar atenção, você pode cometer pequenos erros. Uma massa de 100 gramas de um dado material é aquecida por uma fonte térmica que fornece 10 calorias por segundo. Isso aqui é um dado importante, 10 calorias por segundo. Ok? Sua temperatura varia conforme o gráfico abaixo. Determine o calor específico da fase sólida, calor latente de fusão, capacidade térmica da fase líquida e calor latente de ebulição. Vamos analisar primeiro esse gráfico. Observe, a temperatura dele começa em menos 20 e vai até 30. E para isso, ele foi aquecido por 3 minutos. Cuidado com esse detalhe, o tempo aqui está em minutos e o tempo aqui está em segundos. Depois disso, ele continua recebendo energia, mas a temperatura não varia. Significa que aqui eu tenho uma mudança de fase. Depois que a mudança de fase cessa, a temperatura volta a aumentar e aqui eu tenho uma nova mudança de fase. Então eu tenho duas mudanças de fase. Logo, essa primeira etapa eu tenho a fase sólida, uma fusão, a fase líquida e uma ebulição. Então, o que eu peço aqui no início? O calor específico na fase sólida. Então, vamos ver o calor específico na fase sólida. Fase sólida é essa daqui, ó. Eu tenho esse aquecimento de menos 20 até 30.
Então, eu tenho calor sensível, porque é o calor sensível que eu trabalho com calor específico, né? Que é Q igual a MC delta T, delta θ, variação de temperatura de menos 20 a 30. Eu tenho fluxo de calor, eu preciso da quantidade de energia fornecida. Eu sei que eu recebo 10 calorias por segundo. E esse material foi aquecido durante 3 minutos. 3 minutos são 180 segundos. Então, a quantidade de energia será de 1.800 calorias. Bom, para calcular o calor específico, eu vou pegar esses 1.800 calorias, a massa 100 gramas, a variação de temperatura é de 50 graus Celsius. Fazendo as continhas, você vai achar que o calor específico da fase sólida é de 36 calorias grama por grau Celsius. Eu gasto 0,36 calorias para aquecer 1 grama desse material em 1 grau Celsius. Você percebe que não é nada complicado. Cuidados que você tem que tomar. O tempo em minutos e lá o fluxo de calor foi dado em segundos. Calor latente de fusão. Opa, aí você vai ter que identificar onde é que está a fusão. A fusão é essa primeira transição de fase entre 3 e 7 minutos. Essa segunda aqui é uma ebulição. Então, o calor latente de fusão vai ser a quantidade de energia que eu recebi na fusão, massa que sofreu fusão, e o calor latente de fusão, que é o que eu estou procurando. Tá ok? Quanto tempo durou a fusão? De 3 a 7? 4 minutos. 4 minutos são 240 segundos. Eu recebo 10 calorias por segundo. Em 240 segundos, 2.400 calorias. Agora, eu posso calcular meu calor latente de fusão. Eu tenho o Q e eu tenho o M. O L, 24 calorias por grama. O que significa isso? O que esse 24... Opa, perdão, desculpa. Pulei aqui. O que significa esses 24 calorias por grama? Quer dizer que para aquecer esse material, eu gasto 24 calorias para fazer 1 grama desse material mudar de fase. Mas lembra que ele já está na temperatura de fusão. Ok? Próximo. Calor latente de fusão. Capacidade térmica da fase líquida. Ué, a fase sólida, fusão, fase líquida. Então, eu tenho que pegar a quantidade de energia da fase líquida ou variação de temperatura, ou a massa da fase líquida e o calor específico. Eu não conheço o calor específico da fase líquida. A primeira alternativa pediu o calor específico da fase sólida. Eles podem não ser iguais. Então, vamos lá. Quanto de energia que eu recebi no aquecimento do líquido? De 7 a 3 minutos, de 7 a 11 minutos, foram 4 minutos, 240 segundos. Então, eu recebi 2.400 calorias. Minha temperatura variou de 30 até 180, de 30 a 180 graus. De 30 a 180 graus, eu tenho 150 graus. Então, aqui eu vou dar uma capacidade térmica de 2.400 dividido por 150, 16 calorias por segundo. Aqui houve um erro, né? A caloria aqui ficou em letra maiúscula. Vamos tirar essa letra maiúscula daqui. Pronto. Já corrigimos o erro. Agora ficou calorias por grau Celsius. É a capacidade térmica. Quer dizer que esse material eu gasto 16 calorias para variar 1 grau Celsius. Se eu estiver esquentando, eu forneço 16 calorias e ele aumenta a temperatura de 1 grau Celsius. Se eu estiver resfriando, eu retiro 16 calorias e ele diminui a temperatura de 1 grau Celsius. Calor latente de ebulição. Você vai ter que identificar no gráfico onde é que está a ebulição. A ebulição está aqui, ó, nessa etapa, que vai de 11 a 18 minutos. A ebulição de 11 a 18 dura 7 minutos. E eu errei na conta aqui. 7 minutos? Eita, aqui a conta foi feita errada. 7 vezes 60, né? Vamos corrigir no ar. 7 vezes 60 vai dar 420. Aqui tem um erro de digitação, não é 240 não. Aqui não é 24, não é 420.
Agora sim. Então, eu forneci 4.200 calorias, minhas 100 gramas vai mudar de fase, então eu vou fornecer para esse material 42 calorias por grama para ele sofrer ebulição. Uma coisa que eu quero chamar a atenção num detalhe é que é mais difícil fazer ebulição do que fazer a fusão. Outro detalhe que eu quero lembrar para vocês é o seguinte, gente, gráficos não são feitos em escala e não são representados por escala na prova. Muitas vezes as figuras precisam ser esticadas ou comprimidas para caber na formatação da prova. Observe esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo gráfico, no desenho, ele está maior que esse. Então, professor, mas o desenho está maior. Mas o que vale é o número, né? Não é feito em escala. Se não é feito em escala, não se preocupe. Você vai pegar de 11 a 18, 7 minutos. Beleza? Bem tranquilo, né? Próximo exercício. Olha só, um bloco de alumínio de massa 0,22 calorias grama por grau Celsius, não, de calor específico 0,22, massa 100 gramas, é deixado no interior de um forno até entrar em equilíbrio térmico com ele. Esse bloco é retirado do forno e colocado imediatamente em 4.400 gramas de água a 30 graus Celsius. Então eu tenho um corpo extremamente quente colocado com a água. O que vai acontecer? Esse corpo quente fornece energia para a água. Então o corpo quente de alumínio vai diminuir de temperatura e a água vai aumentar de temperatura. Ela está a 30 graus Celsius. Ela não vai sofrer mudança de fase a 30 graus Celsius. Ela só vai fazer a próxima mudança de fase a 100 graus Celsius. Ele disse para mim que a temperatura de equilíbrio térmico é 32. O que significa essa temperatura de equilíbrio? É aquela temperatura em que não haverá mais transição de energia, transmissão de calor. O calor já não existe mais. Então, tanto a água, essa parte que é referente à água, quanto o alumínio tem a temperatura de 32. Eu quero saber qual é a temperatura inicial do alumínio, sabendo que a temperatura inicial da água é 30. Aqui prevalece o princípio das trocas de calor. Eu vou somar aquilo que um cedeu com aquilo que o outro recebeu. E ao fazer essa soma vai ter que dar igual a zero. Aqui vai ter que fazer continhas, né? 100 vezes 0,22 vai dar 22, multiplica 22 por 32, 22 por θ. Aqui vai dar 2, 4.400 vezes 2 vai dar 8.800. Fazendo essas continhas básicas, você não vai ter dificuldade nenhuma em fazer essas contas, você vai achar que a temperatura inicial é 432 graus. Observe, a temperatura final do alumínio é 32, a inicial é 432, ou seja, essa diferença aqui ó, é de menos 400. Por isso que a quantidade de energia que o alumínio perdeu é negativa e a quantidade de energia que a água recebeu é positiva. Bem tranquilo, né? Até agora nós não tivemos nenhum grande problema. Princípio das trocas de calor. A gente já viu que a gente tem troca de calor, troca de energia térmica, você precisa de diferença de temperatura. Mas como é que a energia térmica sai de um corpo para outro? Existem 3 processos de troca de energia térmica, por condução, convecção e radiação. Qual é a diferença entre esses processos? Condução. Você vai ter, por exemplo, vamos supor aqui na minha caneta, ó, eu coloco uma chama aqui, eu não vou colocar porque é de plástico, né? Eu esqueci de pegar um metal. Essa parte sendo aquecida pela chama, esta energia térmica que essa parte recebeu será levada ao longo do material para todo o material. Então a condução é aquele processo de transmissão de energia bastante eficiente, principalmente nos sólidos. Por quê? Porque a energia térmica é levada através de toda a extensão do condutor, do material. E daí eu defino 2 materiais, condutor e isolante. O condutor é aquele corpo que transmite energia térmica com facilidade, o isolante já não permite uma transmissão de energia térmica por condução, por facilidade. Você usa muito isso no laboratório de química. Olha só, quando você vai para o laboratório de química, você tem lá o chamado bico de Bunsen, né? Acho que o nome é esse. Bom, tem essa chama e você quer aquecer
recipiente com água, eu não me lembro o nome desse recipiente na química, eles dão um nome para ele lá, mas eu não me lembro, eu não sei se é Becker ou Erlenmeyer, realmente eu não sei, não me lembro. Mas você quer aquecê-lo. Se você colocar diretamente, o que vai acontecer? Essa parte inicial aqui, do meio, que está logo sobre a chama, vai receber mais energia térmica do que essa daqui. Eu vou ficar com um aquecimento não uniforme, desigual. Então a gente coloca entre esses dois copos essa lâmina metálica. Qual é a função dessa lâmina metálica? Pegar a energia térmica, conduzir essa energia térmica através de toda a lâmina metálica e produzir um aquecimento mais uniforme do meu material. Aqui no caso, eu estou tendo um processo de condução, ok? Olha só que legal, isso aqui é para mostrar a condução. Você está vendo aí um indivíduo fazendo um iglu, né? Uma moradia de gelo, né? Esse rapaz está lá no Polo Norte, lá na região do Alasca, né? Observe, por que ele está fazendo a moradia dele de gelo? Apesar do gelo estar a uma temperatura baixa, bem baixa, esse gelo aí está abaixo de 0 graus Celsius, ele é um bom isolante térmico. Observe a blusa, a roupa que ele está usando. Muita gente pensa que a roupa esquenta. Não, a roupa faz um isolamento térmico. O que significa isso? Você, quando veste um casaco, o seu casaco não está quente. Você, quando veste o casaco, você vai ter que esquentar, você vai esquentar o ar que está entre você e o casaco. Observa aqui que isso aqui é bem fácil de você observar aqui no meu jaleco. Olha só. Vamos imaginar que o meu jaleco é um casaco de lã, um casaco de material sintético mais resistente, mais isolante térmico. Então o meu corpo vai esquentar esse ar que está entre o casaco e a minha pele. É por isso que quando eu visto o casaco está frio, né? Tá frio mesmo, não está quente. Mas depois de um certo tempo, e esse tempo não é longo, eu percebo que eu não sinto mais frio. Por quê? Porque o meu corpo entrou num equilíbrio térmico com esse ar que está aqui. Por que esse ar não vai embora? Porque eu estou usando um casaco, não um jaleco, né? Então, vamos imaginar, um casaco tipo aquele do esquimó. Então esse casaco, esse material é um isolante térmico. Ele dificulta a transmissão da energia térmica da parte interna para a parte externa. É claro que esse isolamento vai depender basicamente do quê? Ele vai depender da diferença de temperatura, né? Aqui, para mim, esse jaleco já faz um isolamento térmico perfeito, mas aonde está esse esquimó, esse isolamento térmico não seria suficiente, né? Eu precisaria de ter o que ele tem aqui, né? Uma roupa bem feita de lã ou de pele, isso aqui parece ser uma pele de algum animal. Bom, então este casaco, ele é um bom isolante térmico. Convecção. Convecção é um processo de transmissão de energia bastante utilizado e bastante comum nos fluidos, líquidos e gases. Quando você aquece um líquido ou um gás, o que acontece? A tendência desse líquido de gás é dilatar, é de expandir o seu volume, ficando menos denso a parte quente. E aí, quando eu misturo o fluido quente com o fluido frio, perceba que o fluido quente inicialmente está aqui embaixo, ok? O fluido quente ele é menos denso e, como nós estudamos em hidrostática no passado, quando eu tenho diferenças de densidades dentro de um sistema, o menos denso sobe e o mais denso desce. Então eu vou ter uma corrente ascendente de líquido quente e uma corrente descendente de líquido frio. A convecção ela não acontece no sólido. Por quê? No sólido eu não tenho como ter esse movimento de massas gasosas. O terceiro processo de transmissão de energia térmica é o processo de transmissão de energia térmica por radiação, por luz. Basicamente, a luz que melhor transmite energia térmica é a luz infravermelho. Então, eu vou ter a transmissão de energia térmica por infravermelho, esse processo de transmissão de energia térmica, que é o que a gente usa no churrasco, né? Quando a gente faz o churrasco, essa foto aí de uma churrasqueira, né?
A carne que está colocada em cima da chama, sobre a chama, né, está lá em cima, ela vai receber energia térmica da chama, tanto por irradiação, quanto por convecção. Porque esse ar próximo da chama está constantemente sendo aquecido. E o ar mais quente ele vai tender a fazer o quê? Subir. Então, o que vai assar a carne? A energia que a carne recebe por radiação, por irradiação, ou radiação, o nome não vai alterar, ou por convecção. Esses dois processos são utilizados na transmissão de calor para assar uma carne. Bem fácil, né? Essa questão da prova vai ser bem tranquila, você vai acertar rindo. Um grupo de amigos compra barras de gelo para um churrasco no dia de calor, um dia quente. Se você deixar o gelo em contato com ar quente, o gelo derrete. Como as barras de gelo chegam algumas horas de antecedência, alguém sugere que seja envolvida num grosso cobertor para evitar que derretam. Veja, o cobertor é um isolante térmico. Significa que aquilo que estiver envolto no cobertor vai sofrer um isolamento. Ele vai ser difícil para ele ser aquecido e vai ser difícil para ele ser resfriado. No caso do gelo, o gelo seria aquecido, mas a energia térmica teria que passar pelo cobertor, mas o cobertor é um isolante e ele dificulta esse processo. Consequentemente, o gelo vai demorar mais tempo para derreter, ok? Lembra, olha só, será que isso faz sentido? Faz sentido, porque o cobertor dificulta a troca de calor entre o ambiente e o gelo, retardando o seu derretimento. Universidade de São Carlos, em São Paulo. Bem tranquilo, né? Eu tenho certeza que você vai acertar esses itens com facilidade. O próximo. Numa geladeira, retira-se periodicamente o gelo do congelador. A gente já viu por que tem que tirar o gelo do congelador. Nos polos, a construção são feitas sobre o gelo. Viajantes no deserto do Saara usam roupas de lã no dia e à noite. Relativamente ao texto acima, qual das afirmativas não é a correta? Presta atenção que ele quer errada. O gelo é um mau condutor de calor, por isso que o esquimó faz a sua casa de gelo. É por isso que você tem que tirar o gelo em excesso do congelador, porque ele vai dificultar a troca de calor. A lã evita o aquecimento do viajante no deserto durante o dia e o resfriamento à noite. Ela faz o papel de isolamento térmico, perfeitamente correto. A lã impede o fluxo de calor por condução e diminui as correntes de convecção. Sim, porque a lã é espessa. O ar, para se movimentar através da lã, ele tem uma dificuldade. Muitas aves fazem isso quando estão com frio. Elas deixam as penas mais eriçadas para que a convecção seja dificultada. O gelo, sendo um corpo a 0 graus Celsius, não pode dificultar o fluxo de calor. Ele pode, ele dificulta. Por quê? Porque ele é um mau condutor de calor. Olha a dica dada aqui. Ó. Um ar é um ótimo isolante térmico, concordo com o problema. O calor transmitido por condução, porém, favorece muita transmissão de calor por convecção. Nas geladeiras, as correntes de convecção é que refrigeram os alimentos. Na geladeira, a parte de cima é refrigerada, o ar frio é mais denso e desce até a parte de baixo. Né? Então, nessa primeira aula, nós vimos aí a primeira revisão, que foi de calorimetria até transmissão de energia térmica. Na próxima aula, nós vamos falar de transformações gasosas, isotérmica, isobárica, isocórica, a primeira lei da segunda termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica e ciclo de Carnot. Espero que vocês tenham conseguido aprender. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.